Tabela cronológica da história da salvação, segundo a Sagrada Escritura. Nesta tabela cronológica contém a espinha dorsal da história da salvação. Ela procura guardar na memória as suas principais datas, como você guarda as da história do Brasil. Por exemplo, 1500 nós fomos descobertos, em 1822 foi a independência do Brasil, em 1889 foi a proclamação da República. Sem o referencial à história de Israel, você mal poderá conhecer o Antigo e o Novo Testamento. Então, procure folhear ao máximo o texto sagrado, consulte todas as passagens bíblicas citadas, assim você irá conhecendo o livro sagrado sem revolver muito a Bíblia, você não a penetrará. Com o tempo você poderá fazer a sua tabela cronológica própria, ampliando o que você agora tem nas mãos, ou está ouvindo, vendo, acrescentando novos nomes, novas fontes, dados paralelos da história universal. Procure crescer, melhorar e se aperfeiçoar sempre mais no conhecimento da Sagrada Escritura. Então, o acontecimento aqui foi a criação, o pecado, a promessa de salvação. Isso é um mito, então não tem época. É um mito fundador, é um mito originário, é um mito das origens, que narra as origens da criação do universo e da criação dos seres humanos, dos animais, dos seres vivos. Os principais personagens aí, Adão e Eva, humanos. São os 2 primeiros livros da Bíblia, são todos eles considerados livros mitológicos. Então, Adão e Eva, o dilúvio, a Torre de Babel, esses relatos todos são considerados pelo estudo da Sagrada Escritura atual, o estudo científico da Sagrada Escritura, são considerados mitos fundadores ali da comunidade e do povo hebreu. E da cosmologia também, da cosmogonia, o nascimento do cosmos a partir da intervenção divina dos hebreus, dos judeus. Depois nós temos a escolha gratuita e a promessa para o Abraão no século XIX a.C., mais ou menos deve ter acontecido. Os personagens principais aí são Abraão, Isaac e Jacó. Depois nós temos o acontecimento, a lei e a aliança provisórias. Isso aconteceu mais ou menos no final do século XIII a.C., com Moisés e Josué. Depois nós temos o início do povo na Terra Prometida, em mais ou menos aí de 1200 a 1000 a.C., os personagens principais aí na Bíblia são os juízes e Samuel. Depois nós temos a monarquia, mais ou menos 1000 a.C., com Saul, primeiro rei, depois Davi, depois Salomão. Depois nós temos a divisão do reino em Israel e Judá, em mais ou menos 961 a.C. Aí os personagens principais são o Jeroboão I do norte e o Roboão do sul. Depois nós temos a queda do Reino do Norte, em mais ou menos 722 e 721 a.C. Os principais personagens é o rei Oséias e os assírios, o rei e profeta Oséias. Depois nós temos a queda do Reino de Judá, do sul, em mais ou menos 587 e 586 a.C. Os personagens principais aí são os Sedecias e os babilônios. Depois nós temos o exílio babilônico, que ocorreu mais ou menos entre 587 e 586 a 539 a.C. Os hebreus ficaram no exílio na Babilônia, com o personagem principal aí, o profeta Ezequiel. Depois nós tivemos a reconstrução do templo em mais ou menos 520 e 515 a.C., o templo que havia sido derrubado na época do exílio da Babilônia. Os personagens principais são os profetas Ageu, Zacarias e Zorobabel. Depois nós temos a comunidade religiosa pós-exílica, do final do século VI ao século I a.C. Aí nós temos o Esdras, Neemias e os Macabeus como os principais personagens. Depois a nova e definitiva aliança em Jesus Cristo, a plenitude dos tempos, mais ou menos aí do século I, a consumação da história, o personagem principal passa a ser Jesus Cristo. Mais ou menos no ano 30 aconteceu a morte e ressurreição de Jesus. Mais ou menos no ano de 36 ocorreu a conversão de São Paulo. As cartas de São Paulo foram escritas entre o ano 40 e 50 depois de Cristo, ou seja, 10 a 20 anos depois da morte de Jesus. Depois, em 67, nós temos o martírio de São Pedro e São Paulo. E mais ou menos nessa data, entre 60 e 70, foi escrito o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos, o evangelho mais antigo. E depois nós tivemos a queda de Jerusalém nas mãos dos romanos, a destruição do templo de Jerusalém, mais ou menos no ano de 70, e nós temos os evangelhos entre 70 e 80 escritos ali, o evangelho de Mateus e de Lucas. E já no final, quase no ano 100, nós tivemos a confecção do evangelho de o Evangelho de Lucas, foi entre 70 e 80, e os Atos dos Apóstolos também. E depois nós temos, quase no ano 100 já, a confecção do Evangelho de João, e é praticamente aí o encerramento dos escritos sagrados, dos 72 livros da Bíblia católica, e os 66 livros da Bíblia protestante.
com aqueles que os protestantes consideram apócrifos, aqueles livros, né? Então é isso aí. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo. Hasta la vista, babies, e até a próxima.